Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo aí pro canal, certo? E o vídeo de hoje, galera, eu vou contar um pouco sobre mim. Tenho 29 anos, certo? Meu nome é Jonatas, com JH. E é isso, pessoal. Eu nasci no Sacomã, né? E a minha história é o seguinte: fui criado em Ubatuba, litoral de São Paulo. Aos 3 meses, minha mãe tinha por volta de 16 anos, né? E minha mãe me entregou, eu sou filho adotivo, tá? Minha mãe me entregou para a irmã dela, né? Que na verdade é a minha tia, para me criar quando eu tinha 3 meses. Mas é minha mãe, né? Porque quem cria é mãe. Então, para mim, tenho como mãe, chamo de mãe. E sim, me deu a melhor educação, fez o melhor que ela pôde, né? Todo o esforço dela. Tenho mais 3 irmãos dela, né? Da que me criou, né? Que me trataram muito bem, tiveram um carinho imenso por mim. Meu pai também, que me criou, carinho imenso por mim. Eu tenho uma história muito longa assim, mas eu quero muito poder compartilhar com vocês. E quando eu era criança, a minha mãe me levava muito à igreja. A gente ia muito à igreja, aquela mãe bem rígida, né, com a educação dos filhos. E é isso, pessoal. Ela deu de melhor que pôde por mim, a minha mãe, né? E a de sangue sempre participava, né, dos meus aniversários, ainda assim. Só que o tempo ia passando, eu nem sabia, não me lembrava disso, né? Porque também era criança. E a minha mãe, ela, pelo que ela fala que sim, que me contava e tudo, mas nem meus irmãos lembravam. Nem meus irmãos lembram disso. Meus irmãos falam que não lembra disso, né? Mas ela fala. Mas eu também não me lembro dela nunca ter me contado isso. E eu sei que minha mãe, por me proteger, porque ela me protegia muito, muito mesmo. Não era pouco não. Como mãe, ela me protegeu muito, de muita coisa. Inclusive quando eu era criança, para ir para rua ela não deixava. Deixava pouco, mas bem pouco, né? Para mim brincar com os colegas. Mas era muito raro ela deixar assim, de verdade. Então o que aconteceu, né? Pessoal, desculpa se eu não olhar diretamente na câmera, porque eu não consigo focar, né? Não consigo ficar fixado, tá? Mas então, pessoal, não me lembro disso. Aí eu lembro que uma vez eu dormindo, eu fui dormir num quartinho que a gente tinha lá na casa, em Ubatuba. Eu tive, não sei se você acredita nisso, tá? Se você acreditar sim ou não, pra mim tudo bem, tá? Mas desde criança eu acredito muito em Deus, eu confio muito em Deus. E quando eu era criança, eu lembro que eu tive como se fosse um sonho, né? Como se os anjos eles pegassem, eu não via anjos, tá? Mas fosse como se alguém pegasse nas laterais da cama e fossem me levando. Ia levando para o mais alto local do céu, né? E eu lembro que eu até olhava assim para baixo e via a terra assim como se você estivesse dentro de um avião, igual aqueles filmes, quando você está no avião você vê lá embaixo aquele monte de luz acesa, né? Que são as casas. Eu via, né? E aí eu me levando até que eu chegava numa dimensão muito alta, mas muito alta mesmo,
Nessa dimensão que eu chegava, eu lembro que era muito claro, muito branco mesmo o lugar. Os muros eram, o muro era um muro assim na minha frente, muito claro, muito branco mesmo. E esse muro, ele saiu uma voz muito forte de trás dele, mas uma voz muito poderosa, né? E falava nitidamente comigo e mostrava para mim a minha mãe que me criou e a minha mãe de sangue. E no sonho, nessa, não sei se era uma visão, não sei o que eu posso dizer para vocês, mas vou dizer sonho. Neste sonho, bradava uma voz muito forte de trás desse muro que era muito branco. E, ou seja, se eu visse Deus, segundo a Bíblia, quem vê Deus não fica vivo, né? Então, Deus, para proteger os seus, ele não aparece diretamente, né? Para quem conhece a palavra sabe disso. Inclusive tem até a história de Moisés, que Deus apareceu, né? E apareceu para Moisés, mas quando apareceu, se mostrou Moisés atrás de uma rocha e apareceu só as costas, né? Bom, quem lê sabe o que eu estou dizendo aí. Então vamos voltar para o assunto. Aí o que aconteceu? Essa voz falava comigo e dizia assim, Jonatas, e me mostrava a minha mãe que me criou, né, e a minha mãe de sangue, né, e me mostrava, essa daqui é sua mãe de sangue, e mostrava nitidamente assim, pessoal, quem era minha mãe de sangue, e ele dizia assim, essa daqui, e me mostrava também, é sua mãe que criou você, mas ela é sua mãe também. Ela é sua tia, mas ela é sua mãe também. Deixou nítido isso para mim. Quando eu acordei, quando eu voltei, eu acordei muito espantado, muito assustado. Eu tinha por volta de uns 6 anos, eu acho, uns 7, se eu não me engano. Muito espantado, mas muito assustado, chorando mesmo, desbanjando em lágrimas. Corri para a sala. Quando eu corri para a sala, isso era lá no Taquaral. O Taquaral é pequenininho, é um bairro bem pequeno. Quem mora lá sabe dessa história, porque a minha família, as mulheres mais velhas, né? Porque aquele pessoal participava do grupo das irmãs, né? Então minha mãe, ela era dirigente do círculo de oração e sempre, né? A gente orava assim, levava a gente para orar e tudo. E no sítio a gente orava. E nesse dia em casa também, que a gente orava muito, elas estavam orando de joelhos. Quando eu cheguei lá, cheguei chorando, assustado, porque nunca tinha visto aquilo, ouvido. Cheguei na minha mãe e contei para ela. Ela falou, o que foi, filho? Sabe, que uma mãe vê um filho chorando, né? A mãe se espanta. E ela, como toda mãe, espantada. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Conta para a mãe e tal. Aí eu comecei a contar para ela. Falei, mamãe, a voz que falou comigo falou que você não é a minha mãe. E contei para ela. Ela começou a chorar, me abraçou. E aquelas irmãs que estavam ali orando também com a gente, né? Ficaram em pé, começaram a chorar, começaram a sentir a presença de Deus. Porque até então eu sei que minha mãe não tinha coragem para contar, mas Deus, Ele contou para mim, tá? Então, de lá para cá eu sei quem é minha mãe de sangue, quem é a minha mãe que me criou. Então, de lá para cá o tempo voou, passou, e eu fiquei sabendo através disso, tá? Fui bem criado, fui um menino bem educado, minha mãe me educou muito bem, cuidou bem de mim. Como todo adolescente, toda criança, passei meus altos e baixos, né? Que não é brincadeira, todo pai e toda mãe sabe disso, mas tem que entender que é uma fase.
É uma fase que, se for uma fase ruim, essa fase vai passar, né? E eu confesso para vocês que eu não tenho raiva, não tenho nenhuma mágoa, nenhuma tristeza a respeito da minha mãe de sangue, né?